Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu estou feliz por poder retornar a esta igreja e poder servir a Deus juntamente com os irmãos. Para nós é uma alegria e um privilégio poder estarmos juntos para glorificarmos o precioso nome de Jesus. Amém? Deus abençoe o pastor Delmir, sua família e toda a igreja. Irmãos, era para mim ter estado no mês passado aqui, numa quarta-feira também, e eu tinha ido pregar em Cuiabá na terça-feira, e o voo marcado para voltar na quarta pela manhã, às 10h30, e o pessoal que foi me buscar onde eu estava hospedado, o carro deu problema, e até aguardar o outro carro demorou, trânsito pela manhã intenso, e acabou perdendo o voo. O irmão chegou quase a chorar, da hora caríssima, e só conseguiu para o outro dia. E foi o motivo de eu não ter estado com os irmãos. Mas estamos aqui, e estamos felizes por poder cooperar com os irmãos e servir a Deus juntos nesta noite. Eu congrego na Assembleia de Deus ali em Belo Horizonte, no bairro São Marcos. Nosso pastor é o pastor Silas Ronaldo. Sou casado com a irmã Lidiane Pires, uma morena abençoada pelo Senhor. Sou pai de 2 crianças, a Esther, de 9 anos, e a Helena, de 5 aninhos. Umas bênçãos que o Senhor nos deu. Amém? Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 15. João, capítulo 4, a partir do 15. Quem encontrou diz amém. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido, porque tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que o Espírito Santo, ele permaneça falando nos nossos corações. Amém? Pode se assentar. Graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor tem colocado no meu coração trazer um ensino, nesse texto tão familiar, tão conhecido da Bíblia Sagrada, que é o texto que narra a salvação, a libertação, a transformação de uma mulher na Bíblia conhecida como a mulher samaritana, A Bíblia não fala o nome dela, ela só é conhecida como a mulher samaritana. O texto no capítulo 4, a partir do versículo 1,
Ele começa dizendo assim, olha, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Olha o que está acontecendo, irmãos. João Batista, ele veio como um percussor, né, do Senhor Jesus. Ele veio na frente, anunciando a vinda de Jesus, batizando com água para o arrependimento. E ele dizia assim, olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, o qual vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista vem anunciando e vem batizando, mas Jesus também, quando se manifesta, começa a operar, começa a abençoar, começa, junto com os seus discípulos, a batizar. E saiu uma conversa assim, olha, apareceu um outro aí, chamado Jesus, que está batizando mais discípulos do que João, né? E às vezes tem esse negócio, né? Fulano está fazendo mais, aquela igreja está crescendo mais, aquele pregador está pregando mais, e Jesus não gosta disso, porque aqui, irmão, não é quem faz mais, aqui é quem faz para o Senhor. Tem trabalho na igreja que ele vai ser destacado, e tem trabalho que eles são ocultos, tem trabalho que você não vê, mas quando você chega a igreja está limpa, alguém limpou, alguém serviu, alguém fez algo que não foi visto, mas que o céu viu, porque foi para o Senhor. Então, na igreja, o mais importante não é o trabalho destacado, é quando eu faço para glorificar o precioso nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus, quando está naquela região, a Bíblia diz que ele deixa, né? Normalmente o ser humano gosta de elogio, daquela coisa. Jesus não, ele falou, eu vou sair correndo aqui, eu vou sair daqui. E a Bíblia diz que ele sai da Judéia, deixa a Judéia e vai outra vez para a Galileia. E o texto diz assim, olha, e era necessário passar por Samaria. Por que o texto enfatiza assim a necessidade de Jesus passar em Samaria? Porque o judeu normalmente não passava por dentro de Samaria. Para ir para Galileia, irmãos, o caminho mais curto era por dentro de Samaria. Mas o judeu dava uma volta de um lado ou de outro, mas não passava no caminho mais perto. Por quê? Os judeus e os samaritanos tinham uma rincha, e ele não queria nem ver um judeu. Para um judeu, o samaritano para um judeu é como se fosse um cão. É um povo que não prestava, sabe? Ele queria ver qualquer coisa, mas não queria ver um samaritano na frente. Então, normalmente o judeu se afastava do samaritano, passava longe do samaritano, mas a Bíblia vem dizendo assim, olha, mas era necessário ele passar em Samaria. Tinha uma mulher ali escravizada, uma mulher sofrida, uma mulher que tinha casado 5 vezes, tinha passado por 5 divórcios, desprezada por tudo e por todos, mas o texto está dizendo, mas era necessário Jesus passar por Samaria, porque ele tinha um propósito na vida daquela mulher e através dela na vida do samaritano, porque quando ela foi alcançada, a primeira coisa que ela fez foi trazer mais gente para Jesus. E sabe o que eu aprendo com isso? Jesus também um dia passou na nossa Samaria. Quantas vezes também a gente passou por um momento que a gente estava desprezado, as pessoas não queriam nos ver, não queriam estar perto. Hoje talvez você está bem, né? Ganhando bem, aleluia, se vestindo bem, morando bem, aparece um tanto de gente, oi, estamos juntos, vou comer um churrasco lá na sua casa, hein? Me dá uma carona. Mas quando você estava na prova, na Samaria, muita gente queria passar de largo. Agora Jesus não é assim não, aleluia, Jesus não é assim não. Ele está enfatizando aqui, olha, era necessário. Sabe o que ele está dizendo? Se ninguém quer passar lá, eu vou passar lá.
Se as pessoas que é distância da samaritana, eu quero ir lá porque eu tenho um grande projeto para fazer na vida dela. Ele passou na nossa Samaria, irmão. Eu lembro de eu afastado da igreja na adolescência, lá no carnaval, cabelo pintado de amarelo, calça boca larga, camisa mamãe tô forte, passando debaixo da cordinha, cantando, aquela bagunça. E lá no carnaval, eu indo embora de madrugada, Deus usou um desviado para pregar para mim. Eu indo embora, o desviado indo embora, e ele começou a pregar, tipo assim, ó, isso aqui não é lugar para nós não. Era Jesus, tipo assim, ó, passando na minha Samaria. Passados uns 2 meses, aquele menino voltou para a igreja, chama Hélio. Voltou para a igreja, eu estava no fliperama. Eu estava lá jogando Hadouken, Horiug, o pau quebrando. O menino passou lá, esse mesmo rapaz me deu um folheto evangelístico, me convidou para o culto de jovem, e eu fui para este culto, fui para um outro culto, fui para o outro culto, voltei para Jesus e estou firme até hoje para a glória do Senhor. Ele passou na minha Samaria. Não vou passar naquele boteco de fliperama não, tem menino que não presta, não vou nesse carnaval não. Mas Jesus estava dizendo, mas eu vou passar lá porque eu tenho um projeto na vida daquele jovem. E sabe o que eu vim dizer? Quem sabe tem alguém na tua família que está perdido na Samaria. Quem sabe você veio hoje aqui também e está perdido na Samaria, mas aquele que passa em Samaria está aqui hoje para transformar vidas, para quebrar cadeias ao teu respeito. Quantos acreditam assim? Pode glorificar ao nome dele. Passa na nossa Samaria. Era necessário passar em Samaria. Foi, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Qual fonte que estava, irmão? A fonte de Jacó, o enganador, a fonte do engano, da mentira, daquele que trapaceava, daquele que tentava de tudo para se dar bem em cima do outro. Era a fonte de Jacó. Irmão, você vai ver no diálogo com Jesus e a samaritana, que às vezes ele falava da fonte daquela água, mas a maioria das vezes ele estava falando de uma outra fonte, que era a fonte de Jacó, o estilo de vida que o Jacó levava antes de ser confrontado e ser tocado por Deus. Porque essa mulher, durante muitos anos, buscava água na fonte de Jacó. Nessa fonte que eu estou dizendo, a fonte terrena, onde saía a água comum, o H2O. Ela buscava água ali normal, só que espiritualmente falando, ela buscava também na fonte de Jacó, do engano, tentando ser feliz, arrumando marido. Arrumava um, não dava certo, arrumava outro. Divorciava, vou arrumar outro. Divorciava, vou arrumar outro. Aí não dava certo, vou de novo. E tentando ser feliz, tentando encontrar paz, e tentando encontrar alegria. E a coisa ia de mal a... Porque tem hora que parece que vai dar certo, né? Às vezes a pessoa sai de um relacionamento. Menina, mas eu arrumei um rapaz. Nossa, Deus. Eu arrumei uma menina, você tem que ver. E o pastor às vezes, não é crente não, vigia, aquilo que você vai arrumar. Não, pastor, é quais crente? Aí daqui a pouco, 2, 3 meses, cheguei, pastor, deu-me. Comprou no meu cartão e desapareceu. Tirou um carro no meu nome e subiu no mapa. Por quê, meu irmão? Às vezes a gente vai tentando sem Deus, vai tentando do meu jeito, eu vou dar um jeito, e vai tentando na vida sentimental, na vida financeira, tentando fazer do jeito da gente, e vai tentando. Quantas vezes a gente vai tentando ser feliz na marra, a gente vai tentando se encontrar na fonte de Jacó, mas a vida, irmão, vai de mal a pior. Entra ano, sai ano, e a coisa não anda. Sabe por quê, irmãos? Só tem uma fonte verdadeira que pode saciar a sede da nossa alma, e essa fonte se chama Jesus Cristo de Nazaré. E é Ele, no tempo dele, na hora dele, que vai encaminhando a vida da gente. Porque tem hora que a gente vai tentando sem Deus. A gente tem a mania de ter as nossas ideias, né? Eu estou com uma ideia. Agora vai.
Eu estou com um plano. Irmãos, o nosso plano é a Bíblia. Aleluia. As nossas ideias, Espírito Santo, senão a gente quebra a cara. Diz a Bíblia que está lá a fonte de Jacó. Olha o que diz a Bíblia: Jesus, pois cansado do caminho, se assentou junto à fonte. Fala comigo, se assentou junto à fonte. Agora, pastor Delmi, já não é mais só uma fonte, agora são duas fontes. Jesus chegou e se assentou junto da... Agora são duas fontes, uma fonte de baixo e uma fonte de cima. Agora é uma fonte da água comum, agora a outra fonte é da água sobrenatural. Agora, aleluia, 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 aleluia. Agora é uma fonte de água. Ela não quer encontrar com outras mulheres. Ela não quer que as pessoas fiquem olhando para ela e criticando, falando mal dela. Então o que ela fez? Eu vou num horário que não tem ninguém. Aí eu vou pegar e não vai ter ninguém para me acusar, não vai ter ninguém para me apontar o dedo. Então ela está tentando se esconder das pessoas. Ela foi meio-dia. Só que enquanto ela tenta se esconder das pessoas, tinha um Deus procurando ela. Aleluia. Ela tenta se esconder das pessoas que julgam. Ela encontra um Deus que não foi lá para julgá-la, mas foi para salvá-la. Ele não foi para apontar o dedo para os erros dela, mas para confrontá-la, para transformá-la. Aí a Bíblia diz que por volta de meio-dia ela vai. Olha o que diz a Bíblia. Ele está sentado junto da fonte. Aí veio uma mulher samaritana tirar água. E olha o que diz a Bíblia, que quando ela foi tirar água, ela está tirando aqui, ó. Ela está com o baldinho dela descendo na fonte, e Jesus sentado junto da... Ela sabe que ele é um judeu, portanto que ela falou, sendo tu judeu, me pedes beber a mim. Ela sabe que ele é judeu. Judeu e samaritano tinha uma rincha. O que ela faz? Ela nem cumprimenta, quer nem papo. Pegar minha água, não quero papo, não. E está ela tirando a água. Só que Jesus é misericordioso. A gente, irmãos, a gente é falho, né? Tem gente que não gosta de cumprimentar a gente, não gosta de falar com a gente, metido. Aí a gente fica com raiva, porque você quer cumprimentar, a pessoa finge que não vê, você acaba, quer saber? Tô nem aí também. Quer nem papo também. Jesus, ela não quer nem papo com ele, ele está lá, olhando. De repente ele falou assim, ô, menina, me dá de beber, me dá água. Se você continua, você já leu esse texto, ele bebeu água aqui, irmão, nesse texto, ele bebeu pelo menos um copo d'água. Ele pediu, mas na verdade ele não queria água, ele queria dar ela água. Ele pediu querendo dar a ela alguma coisa. Toda vez que Deus te pede algo, Ele não quer tirar nada de você, Ele está querendo te abençoar. Quando você vê na Bíblia falar sobre dízimo e oferta, você acha que Deus está querendo tirar o seu dinheiro? Você acha que Deus precisa de dinheiro, irmão? Deus tem tanto dinheiro que tem dinheiro até na boca do peixe. Aquilo que as pessoas matam e roubam aqui na terra, no céu é asfalto, ruas de ouro. Não, quando a Bíblia ensina sobre dízimo e oferta, irmão, não é para tirar o da gente, é para proteger o nosso. Questão de, eu dou normalmente da minha finança, eu dou 15% por mês há anos, porque eu vi o quanto tem feito a diferença na minha vida financeira, que eu sei que Deus não quer me tirar nada, eu sei que Deus quer me acrescentar, e Deus tem me abençoado tanto, que eu já estou pensando em dar 20%, que eu sei que enquanto mais eu invisto no seu reino, mais Ele investe na minha vida. Deus não quer tirar nada. Você está achando que Deus está querendo alguma coisa de você? Não, se Ele está pedindo para você tomar algumas decisões, é porque Ele está dizendo, eu tenho o melhor para fazer na tua vida. Eu não estou querendo tirar a tua paz, a tua alegria, roubar de você algo. Eu só estou querendo te mostrar o caminho certo, para que você seja um vencedor e um vitorioso. Aleluia. Ele fala com ela, me dá de beber. Porque, olha o que diz a Bíblia, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar só está ele e ela. Olha para você entender um detalhe, irmão. Os discípulos que andavam com ele eram quantos? 12, eram quantos? 12.
ele chega na fonte, ele vai encontrar com essa mulher. O que ele faz? Ele pede 12 homens para ir comprar comida. Enquanto eles vão comprar comida, ele começa a lidar com essa mulher. Na verdade, precisava de 12 homens ir comprar comida para 13? Ô gente, 2 homens no máximo, ou um só. 2 homens, cada um trazendo 6 marmitas, outro 7. 12 homens para ir comprar comida. Na verdade, Jesus estava tirando eles. Eu vou dizer, porque se eles estiverem aqui, eles não vão entender o trabalhar na vida dessa mulher. Eles não vão conseguir entender eu agir na vida dela. Portanto que quando ele chegou depois, ele ficou assim olhando assim, assustado, porque ele estava conversando com uma mulher samaritana. Além de ser mulher samaritana, porque naquela época, irmão, não era normal um homem conversar com mulher nenhuma na rua, a não ser quando fosse a dele. E mal eles conversavam na rua, principalmente do outro, principalmente uma mulher mal falada. Aleluia. Então o que Jesus faz? Já que eles não vão entender, eu vou tirar eles de perto para que eu possa operar na vida dela. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Às vezes Deus vai tirar pessoas de perto da gente para operar coisas grandes na nossa vida, porque tem gente que não vai entender o trabalhar de Deus. Tem hora que você começa a servir a Deus, ir para a igreja, alguém vai criticar, alguém vai sumir, alguém vai te abandonar. Fulano agora está com medo dos crentes, fulano agora está indo para a igreja, vai começar a querer te abandonar. Você vai sentindo, poxa, minha amiga, meu amigo. A mão às vezes é Deus tirando da tua vida, porque Deus está dizendo, eu quero fazer na tua vida, mas essa pessoa está te atrapalhando, então deixa ela aí, porque enquanto você vai perder um amigo que te atrapalha, você vai ganhar um amigo que pode salvar a tua alma, transformar a tua história. Irmão, quando eu entreguei minha vida para Jesus, os meus amigos foram trocados. Não é que eu abandonei, mas eu fui criticado muitas vezes por amigos, que a gente ia para as barraquinhas, a gente ia para os carnaval, agora é descrente, agora eu ia para a igreja, eu punha uma biblinha pequenininha com vergonha na jaqueta hard rock, aquelas antigas, calça da Wrangler, e bullying, ia para a igreja com vergonha, porque os meninos zombavam, mas Jesus foi trocando as minhas amizades, e alguns daqueles que zombavam, hoje também são servos do Senhor e foram transformados. Mas Deus mudou a nossa história. Alguém vai sair, irmão. Deus vai tirar alguns que às vezes entram na sua casa só para atrapalhar a sua vida. Ô irmão, o que tem de gente que entra na casa da gente só para atrapalhar? Às vezes você e sua esposa se entende uma benção. Um dia tinha uma menina lá em casa, estava lá, parente. A minha esposa, hoje quase que não põe mais, hoje mais que eu ponho, mas ela punha comida para mim. Minha mãe punha, ela punha para o pai, para os irmãos. Quando nós casou, ela começou a colocar. A parente, ela, você põe comida para esse marmanjo? Nós nunca tínhamos problema com isso, mas começou a ficar, acho que não sei se minha esposa meio sem graça. E eu comecei a perceber, aí começava a querer mandar na forma que a gente tratava a nossa filha. E eu vi que aquilo começou a causar coisinha ruim. O que eu fiz? Eu dei uma tesourada, dei uma dura, e a pessoa sentiu e sumiu também, graças a Deus. Porque tem hora, irmão, que a gente tem que orar, e se precisar falar, porque tem gente que às vezes ele não vem para somar nada, mas para roubar a sua paz, querer ensinar coisas erradas. A gente tem que aprender que às vezes Deus vai tirar pessoas que te atrapalham, mas vai trazer pessoas que edificam para a sua vida, que te ajudam. Jesus tira os discípulos, eles são homens de Deus, eles são bênçãos, mas eles estavam muito religiosos até então, e não ia compreender o agir de Deus. Jesus manda eles comprar comida e disse, aí a mulher samaritana diz assim, olha, como você sendo judeu me pede de beber água a mim, que sou mulher samaritana? Agora interessante, Jesus querendo operar na vida dela e ela lembrando de problemas antigos, porque isso aqui era a rixa antiga de judeu e samaritano, coisa de anos lá atrás. Jesus querendo operar hoje na vida dela e ela lembrando de problemas passados. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Tem problema que já aconteceu na igreja, na sua casa, na sua vida, mas quando Deus vier operar, para de ficar lembrando de problema do passado, irmão, e
esquece o que passou e fala: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver algo novo. Para de ficar lembrando de rixa passada, meu irmão. Tem gente que nunca esquece o que passou. Teve uma briga no casamento há 17 anos atrás, está lembrando? Você lembra, né? Quando eu estava grávida do Juninho. O Juninho já é um marmanjo. Eu queria comer um abacate, você não buscou. Pelo amor de Deus, minha irmã, compra uma caixa de abacate, come abacate picado, vitamina, com açúcar, sem açúcar. O varão fica lembrando de um trem lá. Você lembra que sua mãe me maltratou? E perdoa a sogra, meu irmão. Ele fica lembrando de coisas de séculos atrás. Tem hora, irmão, que a gente fica agarrado. Não, irmão, perdoa. Deixa o Espírito Santo limpar o coração, sangue de Jesus, purificar a nossa vida. E vamos viver coisa nova. Deus tem coisa nova para nossas vidas. Deus tem algo novo para fazer na igreja. Ah, mas teve um problema na igreja, passou, irmão. Deus tem coisas novas para fazer nessa obra, e o nome dele será glorificado. Vem viver algo novo. Olha o que diz a Bíblia. Ela está lembrando Jesus de problema do passado. Aí Jesus respondeu para ela e disse assim: olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu me pediria e eu te daria água viva. Sabe o que Jesus está dizendo para ela? A água que você está bebendo é morta. Agora, para você entender, ele não está falando daquela água da fonte de Jacó, porque a água da fonte era água viva também, que dava vida para o corpo. O que ele está dizendo é para a fonte daquela vivia, de tentando ser feliz através do pecado, de um estilo de vida, estilo Jacó, enganando, mentindo, surrupiando. O que ele está dizendo para ela? Esse estilo de vida é água morta. Você tenta ser feliz e não consegue. E assim é o pecado é insaciável, irmão. A pessoa que é viciada em droga, ela vai usando, pensando: nossa, que prazer. Mas enquanto mais ela usa, mais dependente fica e mais sofre. Porque aquela droga dá um prazer momentâneo. O pecado, a prostituição é gostoso. Eu vou falar que é ruim, não. A carne ama, mas é um prazer rápido. E depois que acabou, a angústia, a depressão continua. E a pessoa tem que ir tentando, fazendo para ver se fica feliz e não consegue. Porque o pecado é insaciável. Agora Jesus tem a água verdadeira que sacia a nossa alma. A alegria de Deus, a alegria da palavra do Espírito é algo, irmão, você vem no culto, você ouve a palavra, você adora, você sai assim: ai, que leveza, que maravilha, que delícia, que gostoso. É porque sacia o nosso coração de verdade, traz uma felicidade verdadeira que nada pode cobrir isso. Aí ele falou com ela: olha, eu vou te dar você água viva. Aí a mulher respondeu para ele e disse assim: olha, disse a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar, e o poço é fundo. O poço é... Ela tirou ele, porque ela não viu o balde na mão dele. Ela não viu que ele não tinha nada para tirar a água lá do fundo. Ela falou com ele: você não tem com que tirar, e o poço é... Só que ela perdeu o negócio, que a água dele não é de baixo, a água dele é de cima. Repete comigo assim: olha, a água dele não é de baixo, a água dele é de cima. Ezequiel falou de um rio que sai do trono de Deus, e que por onde ele passa, ele produzia vida, até chegar ao Mar Morto, produzindo vida. E é essa água que a gente bebeu, e ainda continua bebendo, e ainda continua saciando a nossa alma. Quem está bebendo ainda desta água, levanta a mão e glorifica ele. Te calamaia sébria. Eu bebi dessa água de verdade. Eu fui para a igreja, irmão, falando 97.
batizei nas águas, mas em 2001 que eu tive uma experiência marcante, eu fui batizado com o Espírito Santo, e eu bebi de verdade esta água. O ano de 2001 é um dos anos mais importantes da minha vida. Eu bebi dessa água, irmãos, aleluia. Eu passei luta, eu passei prova, eu passei provações, eu tive percas terríveis, mas essa água trouxe uma alegria, que mesmo nos momentos de dores, a água da vida estava lá me saciando. Chorabacandarabagaia, essa água quer saciar tua alma. Quem sabe você buscou alegria nas drogas, no sexo, nas bebidas, nas noitadas, nas gandaias e não encontrou. Eu te garanto, a palavra de Deus é vida, é água. O Espírito Santo é vida, é água da vida. Ele tem essa água para você. Isso muda, irmãos. Isso sacia a nossa alma, aleluia. Ele falou com ele assim: olha, o senhor não tem com que tirar e o poço é fundo. E ainda ela disse para ele assim: olha, és tu maior do que Jacó? Ô gente, logo Jacó, ela podia falar, sabe falar, és tu maior que Abraão? És tu maior que Isaac? És tu maior que Moisés? Agora logo Jacó, gente. Se o Jacó tivesse vendo aquela conversa, o Jacó ia falar com ela: cala a boca, não me complica não, mulher. Irmão, pergunta a Jacó se ele pode pegar as águas do mar na concha da sua mão. Pergunta a Jacó se ele consegue vir saltando pelos montes. Pergunta a Jacó se ele pode abrir uma avenida no meio do mar vermelho. Pergunta a Jacó se ele pode parar o sol e a lua. Pergunta a Jacó se ele pode dizer para o Lázaro, depois de 4 dias que está sepultado, sai para fora. Pergunta para Jacó se ele pode dizer: antes que houvesse o dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Você pode levantar a tua mão, adorar esse Deus poderoso. Ele é maior do que Jacó. Ele é maior do que Jacó. Ele é maior que a tua luta. Ele é maior que a tua batalha. Ele é maior que as tuas dores. És tu maior do que Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio? Olha, você vê, bebendo ele próprio, aleluia, os seus filhos. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Essa água jorra vida, irmão, vida, vida, vida. A mulher disse assim: olha, Senhor, então me dá dessa água. Ela interessou. Ela falou: que negócio é esse? Só que ela ainda está achando que é a água de baixo. Ela falou assim: Senhor, então me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui mais para pegar água. Me dá dessa água. Ela ainda não está entendendo que é uma água espiritual. Aí Jesus falou: olha, agora ela quer dar água, ela quer mudança. Aí Jesus confrontou ela. Jesus falou com ela assim: olha, vai lá e chama o teu marido. Vai lá e chama o teu marido. O que Jesus está fazendo com ela? Confrontando. Ele não está fazendo isso aqui, irmãos, para zombar dela. Ele está confrontando ela para curar ela, para restaurar. Ele falou: vai lá chamar o teu marido. Sabe o que ele está dizendo para ela? Fala-me a verdade da sua história. Tira a máscara. Mostra quem você é. Mostra a sua condição e a sua situação. Vai lá e chama o teu marido. Sabe o que ele está ensinando para nós? Se eu quero mudança, eu tenho que mostrar para ele quem eu sou. Irmão, quando a gente está enfrentando problema, às vezes uma circunstância com um pecado, com uma situação, o que a gente deve fazer, irmão, quando a gente encontra uma situação que a gente está passando difícil? A gente precisa ser confrontado por Deus e ser realista com Ele, falar quem a gente é.
Mostrar para ele, ó Senhor, eu estou nessa situação. Irmãos, eu tenho encontrado por aí um problema com pornografia, o mal do século. Pessoas com problemas em várias áreas. Sabe o que eu vejo? Se a gente não falar com Deus, o que a gente está enfrentando de verdade, a gente não vence. Eu já passei dificuldade com problemas terríveis. Sabe como que eu venci? Mostrando para Deus: Senhor, eu estou nessa situação, eu estou enfrentando isso, eu estou vacilando nessa área. Se o Senhor não me lavar no teu sangue, não me libertar, eu vou morrer. Toda vez que a gente confessa e deixa, a gente alcança misericórdia. Deus, quando confronta, Ele não confronta para acusar, para mostrar, para falar com todo. Portanto que Ele tratou com ela e Ele tirou os discípulos de perto. Portanto que você está enfrentando uma batalha, uma dificuldade, um problema, é noite da gente abrir para Deus e falar com Ele, porque eu creio que essa noite vai ser noite de cura. Essa noite vai ser noite de libertação. Essa noite é a noite onde casais serão restaurados pelo poder do sangue de Jesus. Pessoas serão libertas pelo poder do evangelho de Jesus Cristo. Ele faz, irmão. Ele faz. Olha o que diz a Bíblia. Jesus falou: vai lá e chama o teu marido. Ela falou assim: olha, eu não tenho. Aí sabe o que ele falou com ela? Disseste bem, não tenho marido, porque você já teve quantos? 5. E o que você tem agora não é teu. Irmão, você imagina, essa mulher estava aqui no culto, aí eu entrego essa revelação para ela. Você já teve 5, e o que você tem agora não é seu não. Porque tem crente que ele ama a revelação. Eu não estou dizendo que é pecado não, viu, irmão? Deus fala através de profetas, Deus usa, mas tem gente que ama. Irmão, quando Deus quer falar, você pode ficar na sua igreja, Deus vai usar alguém. Deus fala através da palavra. Agora, irmão, você vê que ela falou assim: vejo que o Senhor é profeta, que Ele revelou para ela a verdade. O profeta tem que falar a verdade. O profeta não pode ficar maciando não, irmão, só coisa boa. A pessoa está perdida. Eu já fui em culto, irmãos, culto onde tinha traficante. Em vez do moço falar a verdade para a pessoa, ficava: Deus está abençoando o seu negócio. O negócio dele é droga. Aí você sabe que não é Deus que está falando nada. Deus está abençoando o negócio. Então, ué. Não, irmão. Agora, a verdade, um dia eu lidei com um traficante. Fui lá orar na casa dele. Sabe o que eu falei com ele, que a esposa dele? É melhor vocês dois começar a vida do zero com seus filhos, porque só Jesus traz paz e felicidade de verdade. Então é melhor começar do zero, sem nada, com Deus, do que continuar assim, sem Ele. Porque vocês vão ter tudo e não vão ter nada. Agora com Jesus você pode não ter nada. Se você tiver Jesus, você já tem tudo. E esse Jesus vai acrescentando as coisas na hora certa. Então, Jesus confrontou ela, falou: você já teve 5, e o que você tem agora não é teu marido. Ela falou: o senhor falou de verdade, tu é profeta. Aí ela falou, você vê, ela é tão esperta, que quando Jesus confrontou ela, ela mudou de assunto. Olha essa mulher que ela falou. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Aliás, mais em cima, quando Jesus confronta ela diz assim: ó, disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Aí Jesus respondeu para ela e disse: crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí ele disse assim: olha, e o Pai procura os tais que assim o adoram.
que ela disse? Quando diz o pai procura, não é que o pai não sabe quem são os verdadeiros. O que está mostrando para nós aqui, irmão, que é tão raro ser um verdadeiro adorador, que o pai procura. É porque não tem muitos não, irmão. Eu sei que aqui tem verdadeiros adoradores. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, e o pai está procurando, e se tiver verdadeiro adorador, ele vai achar. E ele vai derramar graça. Ele procura os tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem o espírito de verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, vai nos falar tudo isso. Jesus falou com ela, eu sou o que falo contigo. Ele se revela. Os discípulos chegam e começam a se maravilhar dele estar conversando com aquela mulher, aquele tipo de mulher. E a Bíblia diz assim, olha, a mulher deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro e voltou e começou a espalhar em Samaria acerca de Jesus, dizendo, não é este o Cristo? Não é este o Messias? Quando diz que ela deixou o seu cântaro, sabe o que eu aprendo? Não quer dizer que ela nunca mais vai pegar daquela água daquela fonte. O que ela está mostrando é assim, olha, eu deixei a fonte de Jacó, a fonte do engano, a fonte da mentira, a fonte do pecado, porque a partir de hoje eu encontrei a fonte de vida eterna. Chorabacanda-rabagaia. Aleluia. Ela encontrou a fonte verdadeira, a fonte do poder, a fonte da unção, a fonte do renovo, a fonte da alegria. E essa fonte está jorrando aqui essa noite. Irmão, tem gente que entrou aqui hoje angustiado. Você vai sair daqui hoje feliz e alegre, e essa angústia vai ser tirada. Tem gente que entrou enfrentando problemas terríveis, e eu não vim garantir que os problemas vão se acabar. Eu vim garantir para você que Deus vai te dar força para continuar vencendo esta peleja. Deus vai te dar graça para guerrear, e no tempo de Deus você vai ver a vitória chegando sobre a tua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Eu posso chamá-los à frente, pastor? Eu gostaria, irmão, de convidar toda a congregação a sair do seu lugar e vir aqui no altar. Chorabacandarabagaia. Toda, vem, pode vir, irmãos, pode vir, vem para frente para caber todos nós. Há uma água para nós aqui hoje. Há uma água para nós aqui hoje. Há uma água da vida. Andacavassuri calamahaya. Aleluia, aleluia, aleluia. Há uma água. Há uma água. Aleluia. Pode vir, venha. Há uma água. Aleluia. Levanta a sua mão assim, irmãos. Eu creio que Jesus vai curar pessoas aqui hoje. Você que entrou aqui, que está enfermo agora, você vai pôr a mão no local onde está a enfermidade. Se não puder pôr, você vai pôr a mão na altura do seu coração. Você que entrou sentindo dores, você que tem uma enfermidade, crê que Jesus vai te curar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você essa primeira oração. Jesus, eu oro com o teu povo. Eu te agradeço porque eu tenho certeza que essas pessoas já foram curadas pelo Senhor na cruz do Calvário. E essa noite eu peço que essa cura se manifeste nelas agora. Ah, meu Deus, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, toca o teu povo. Eu oro também agora, meu Deus, e eu dou uma ordem a toda doença, a toda enfermidade, a toda ação do inferno, todo espírito da doença, enfermidade, dores. Eu te dou uma ordem, em nome do Senhor Jesus. Saia, doença, enfermidade, você alojado neste corpo, o espírito da doença, eu te dou uma ordem agora, em nome do Senhor Jesus, saia. Começa a receber o poder do Espírito Santo manifestando no seu corpo. Começa a receber a cura pela